Olá! Hoje a gente vai mergulhar em algo bem diferente, os pensamentos de uma mente muito particular, todos compilados em um arquivo chamado m.txt. O nosso foco aqui vai ser tentar desvendar a inteligência tão única que pulsa por trás de cada uma dessas ideias. E logo de cara, o texto já nos recebe com essa declaração que é fundamental. Eu sou neurodivergente. Isso aqui não é só um detalhe, sabe? É a chave de leitura para tudo o que vem a seguir. É um convite para a gente entender um cérebro que funciona por caminhos diferentes dos convencionais. É um convite para a gente entender como é que uma forma de pensar pode ser diferente. Então, o nosso objetivo é exatamente este: mergulhar na estrutura, nas ideias e na filosofia dessa coleção de pensamentos. A gente vai fazer isso não só para entender o que está escrito, mas para sacar a própria forma de inteligência que o texto propõe que a gente exercite. Para a gente conseguir entender a inteligência do texto, primeiro a gente precisa sacar o formato dele. Ele é todo construído em epigramas. Pensa neles como pílulas de pensamento, como o próprio autor chama. São afirmações bem curtinhas, mas com um significado imenso, profundo. Cada uma é como um átomo de uma ideia, e o texto inteiro é uma verdadeira constelação delas. Bem, vamos então ao primeiro grande tema. O texto vai direto ao ponto e já quebra uma ideia muito comum. A inteligência não é apresentada como um dom, algo que nasce com a gente, mas sim como uma habilidade que pode e deve ser cultivada. Olha, essa ideia é poderosa porque ela basicamente democratiza o conceito de inteligência. Deixa de ser algo fixo, estático e vira uma busca ativa, uma prática. A responsabilidade passa a ser de quem aprende, e isso sugere que o potencial de crescimento é, na verdade, ilimitado. E o mais legal é que a proposta não fica só na teoria. O texto entrega um processo bem claro, super prático, quase uma receita para cultivar essa habilidade. Primeiro, observar como mentes inteligentes raciocinam. Segundo, absorver conhecimento de fontes inteligentes. E o resultado? A própria inteligência vai evoluindo. Simples assim. E para ninguém achar que essa jornada é só um exercício lógico, frio e super sério, o texto joga essa pérola no meio do caminho. A criatividade aparece aqui como o lado divertido da inteligência, sabe? Como se fosse a alegria pura do ato de pensar. Ok, se a inteligência pode ser cultivada, quais são as ferramentas para isso? É o que a gente vai ver agora. Nesta parte, vamos explorar os instrumentos que o texto sugere usando a filosofia e a lógica como nossas principais ferramentas mentais. O texto destaca 3 práticas que são chave. A primeira é o ato físico mesmo, de escrever à mão, que ajuda a ancorar e a clarear o pensamento. A segunda é a axiomatização, que é basicamente a arte de desmontar uma ideia até chegar nos seus tijolinhos básicos, nas suas verdades fundamentais. E por último, o filosofar, que é o grande exercício de raciocinar da forma lógica. E isso aqui ilustra uma ideia central que é brilhante. O autor argumenta que a lógica do mundo real não é binária, não é só verdadeiro ou falso. Ela funciona mais como um espectro, algo bem mais próximo de uma lógica fuzzy ou difusa, onde as coisas podem ser parcialmente verdadeiras. Afinal, o mundo não é preto no branco, né? Aqui, a escrita vai além da técnica. Ela vira um processo de autocuidado. Para uma mente que talvez processe o mundo de um jeito muito intenso, o ato de escrever se transforma em terapia. É um jeito de organizar o fluxo interno de pensamentos e encontrar um pouco de bem-estar. Certo, agora a gente passa do como pensar para o porquê pensar. O texto faz uma conexão direta entre cultivar a inteligência e um propósito muito maior, a busca e principalmente a manutenção da felicidade. E aqui o texto vira a mesa de um jeito sensacional. A felicidade não é a linha de chegada, o prêmio no final. Ela é o ponto de partida. Não é algo a ser alcançado depois de muito esforço, mas o estado a partir do qual a gente deveria operar. Isso muda tudo. Para explicar essa integração, o texto até cria um termo novo, brainware. A ideia é a seguinte: se o nosso corpo é o hardware e a nossa mente é o software, o brainware seria o estado de harmonia total entre os dois, operando juntos, em sintonia, para gerar felicidade. Uma sacada muito original. Então, o ponto crucial é este. O texto defende que a gente tem poder de agência sobre o nosso estado interno, e a ferramenta para exercer esse poder é a escolha consciente dos nossos pensamentos, sempre priorizando aqueles que geram bem-estar. E essa ideia de escolher os pensamentos se conecta a conceitos até maiores. O pensamento positivo vira uma estratégia ativa.
Isso se alinha com a lei da atração e com aquela noção poderosa de que as nossas crenças, que no fundo são só pensamentos que a gente repetiu por muito tempo, acabam moldando a nossa realidade. E quando a gente acha que o foco é só a mente individual, o texto dá um salto e se expande para o cosmos. A parte final da nossa análise nos leva para um lugar de pura admiração, onde a inteligência é usada para contemplar os maiores mistérios do universo. A sequência final de perguntas começa com essa que parece simples, mas é de uma provocação imensa. O mosquito pensa? Uma pergunta assim obriga a gente a reavaliar tudo o que a gente assume sobre o que é consciência e onde ela pode existir. Do biológico e pequeno, a gente dá um salto para o físico e o imenso. O texto não tem o menor medo de encarar um dos maiores mistérios da ciência, mostrando que uma mente curiosa de verdade não tem limites. E essa escalada chega no topo com a questão filosófica suprema. Ao fazer essa pergunta, o texto nos deixa num estado de contemplação total, sugerindo que o propósito da inteligência seja, talvez, justamente ser capaz de se fazer essas grandes perguntas. Essa frase amarra tudo de um jeito perfeito. Ela sugere que a realidade, quando a gente olha para ela com a mente atenta e inteligente, é muito mais cheia de magia e mistério do que qualquer história que a gente possa inventar. A verdadeira aventura é observar o mundo como ele é. E a gente termina com esse pensamento final, que é uma provocação que resume a mensagem central do texto. A inteligência nos dá a percepção de que o universo é como um catálogo de possibilidades e que nós temos o poder de escolher o que a gente quer manifestar. Uma ideia de poder de ação, de admiração e, acima de tudo, de escolha.